Imagina que você é um empresário do setor de alimentos e você está precisando de incentivo para modernizar a sua fábrica, ou então você está com dificuldades fiscais, está enfrentando problemas recorrentes com logística. Como que você faz para ser ouvido? Para conseguir levar as suas reivindicações para os deputados, para os senadores da sua base, eles que podem ajudar na formulação de leis e resolver os seus problemas e o de muitos outros industriais. Para dar voz a quem está lá na ponta e defender os interesses da indústria brasileira, é que existe a Agenda Legislativa da Indústria. É um documento construído anualmente e a várias mãos, que está prestes a completar 30 anos de existência. Nesse episódio do podcast Indústria de A a Z, a gente vai te contar a origem dessa iniciativa, as principais conquistas e também os bastidores. Vamos lá? Bom, então quem conversa com a gente é o gerente de Informação e Comunicação Legislativa da CNI, Henrique Borges. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, Natália. E também a assessora da Diretoria de Relações Institucionais da CNI, Ana Henriqueta. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Natália. Bom dia. Gente, eu queria começar então pelo começo. Vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é a CNI, o que é a Agenda Legislativa, o que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, vou começar aqui pela CNI, né? Acho que é importante os nossos ouvintes entenderem o que é essa confederação, né? De onde vem a agenda legislativa. É uma pirâmide, na base dessa pirâmide nós temos 930 mil empresas industriais. Imagina se cada empresário tivesse que ir lá no Congresso pedir, enfim, conversar com os deputados, com os senadores sobre aquilo que eles precisam que seja alterado, enfim, que seja modificado num projeto de lei, né? Ficaria totalmente inviável. Então, esses empresários, essas 930 empresas, elas se reúnem em sindicatos estaduais, sindicato estadual da construção civil, sindicato estadual da indústria têxtil, sindicato estadual, enfim, da indústria de peças, e esses sindicatos, eles se reúnem numa federação. E hoje, né, nós temos 27 federações, uma em cada estado, 27 federações de indústrias, e elas se reúnem na CNI. Então, a CNI está ali no topo da pirâmide, é a representação do setor industrial, e é daqui que a gente fala, né? Perfeito. E aonde que surgiu a agenda legislativa nessa história toda? A gente pode puxar um pouquinho do histórico, são 30 anos, né? Como que surgiu essa iniciativa aqui dentro? Bem, começou essa história toda no início da década de 90. A gente tinha um contexto de constituinte, né, pós nova Constituição ali depois de 88, 89. Então nós tivemos também uma primeira revisão constitucional ali em 93, em que o Congresso Nacional teve que debater, né, quais seriam os grandes impactos, as necessidades de alteração da nova Constituição, que de alguma forma tem impacto sobre todas as leis e todo o ambiente de negócios no país. E a CNI, como a Ana estava falando, tem esse papel de alguma forma consolidar todas as necessidades, né, de todos os empresários industriais, de todas essas empresas. E começamos então a debater ali em 95 um seminário chamado Custo Brasil, que tinha o objetivo de debater essas reformas macroestruturais, né? Um exemplo seria então as reformas de telecomunicação, reforma tributária já era debatida naquela época. Então o cerne, né, o início começou em 1995 com um seminário de Custo Brasil. E quem que participou desse seminário, ele era voltado para quem? Era um evento mais interno ou já tinha ali a participação de parlamentares? Não, naquela época já tinha a participação, era um evento mais amplo, mas foi algo bem provocativo em termos de sabermos o que pensavam, né, os parlamentares à época e grandes, assim, também estudiosos da academia, o que os grandes economistas à época previam para o país de necessidade, né? Então, assim, era um evento mais amplo, mas principalmente voltado para o que o parlamento brasileiro pensava sobre o futuro do país. Entendi. Aí desse seminário já surgiu algum documento, alguma conclusão, ou ele foi só um primeiro debate ali, depois é que foi amadurecendo a ideia até criar uma agenda robusta, como é que foi? Bom, desse seminário foi produzido um documento, né, Seminário Custo Brasil, e desse documento, sim, derivou a Agenda Legislativa da Indústria. Perfeito. E eu queria entender, então, hoje em dia, como que é o processo de você criar essa agenda? O que mudou desde esse seminário até os dias de hoje?
Bem, como a Ana falou, a gente mimetizou, né? O que aconteceu no primeiro seminário, de ter uma discussão ampla, primeiro, para a gente conseguir debater e chegar num texto e também numa publicação final, foi ganhando corpo ao longo do tempo. Então, em 97, foi o primeiro seminário, que até então era chamado de Seminário Rede Indústria, que era o seminário de construção da agenda. E esse seminário contou já com a participação oficial ali, formal, das 27 federações de indústrias. Legal. Então, ali começou a ganhar mais corpo essa participação da base industrial. E aí, em 2001, aumentamos o rol dessas entidades, então eram 27 federações e a CNI, e passaram então as 27 federações, mais as associações setoriais nacionais, que além do que a Ana tinha comentado, elas passaram também a representar, né, as indústrias de uma maneira setorial. Então, a gente passou a ter a Associação da Indústria Química, a Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a Indústria Têxtil, só para citar algumas dali que já começaram a participar em 2001. E hoje nós já temos um rol aí de 187 entidades que participam desse seminário. Perfeito. Henrique, você estava me explicando antes da gente começar a gravar também, que é uma participação que é desde a base, desde do pequeno empresário até o maior, realmente é um documento construído a várias mãos. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse processo. Isso. Olha, como a Ana falou, são 930 mil empresas que de fato são representadas pela pirâmide industrial aqui da CNI. Essas empresas, elas podem entrar em contato com as suas federações e, a depender, né, do seu setor, o tamanho, o porte dessa empresa, ela também pode ser filiada a um sindicato de âmbito nacional, por exemplo, uma associação setorial nacional. Então, todas essas 187 entidades de classe representativas da indústria, elas de alguma forma podem receber esse pleito, né? Ouvir essas dores do empresariado industrial, para que essas dores, esses pleitos, né, esses pedidos aí possam chegar até aqui à agenda legislativa da indústria. Deixa eu só complementar um Claro. pouquinho do que o Henrique está falando. Na verdade, quando a gente encaminha para as federações e para as associações nacionais de indústrias as fichas, né, de priorização, que tem ali todos os projetos de lei que a gente vai discutir no nosso seminário Rede Indústria, então essas associações e essas federações, elas distribuem esses projetos aos seus sindicatos, aos sindicatos ali filiados e por conseguinte, os sindicatos às empresas, né? E enfim, as associações às empresas. Então, por isso que essa agenda hoje, ela tem realmente uma legitimidade por representar toda essa cadeia da indústria, né? Todos esses segmentos e todos esses setores industriais. É um sistema bem complexo, né? Um grande desafio. E de que tipo de pauta que a gente está falando, gente? Que tipo de problemas e que tipo de conquistas, aqui já entrando um pouco, né, nas conquistas ao longo desses 30 anos, que foram conseguidas por meio da agenda legislativa, com essa contribuição toda? Bom, a indústria, diferente do agro, né, que tem enfim, uma pauta mais focada, uma pauta mimetizada, vamos dizer assim, a indústria, a pauta dela é gigante, né? A gente precisa perpassar uma série de temas, uma série de temáticas. Então, a agenda, ela é dividida, sim, é dividida em temáticas, em temas. Então, a gente passa por tributação, a gente passa por infraestrutura, a gente vai até o meio ambiente, a gente tem todas as questões de relações trabalhistas, enfim, né, são todas essas temáticas que impactam diretamente no ambiente de negócios e também na competitividade das empresas. E complementando, Natália, todos esses halls, né, esse hall de proposições, de temas que são acompanhados pela indústria, eles reverberam no Congresso também, né? Hoje, para a gente ter uma ideia, são quase 10 mil, para ser mais preciso, 9.700 proposições legislativas que a gente acompanha. E aqui eu estou falando só de proposição que pode virar uma lei, uma emenda à Constituição, né? Eu estou descartando aqueles que a gente chama também no nosso linguajar
linguajar legislativo, dos requerimentos, das emendas. Então, só mesmo dos grandes projetos são quase 10 mil. Então, 10 mil espalhados por todos esses temas que a Ana Henriqueta comentou. Então, a gente tem todas as matérias também setoriais. Então, também não são as grandes matérias da indústria, né, como a reforma tributária, mas também nós temos matérias setoriais, dos segmentos industriais, por exemplo, questões de panificação, questões da indústria química, máquinas, da saúde, equipamentos de medicina. Então, tudo que a gente acompanha no hall aí também acaba reverberando nesses quase 10 mil projetos. Perfeito. Ao longo desses 30 anos, o que vocês destacariam como marcos ou grandes conquistas que vieram por meio da agenda legislativa? Bom, eu acho que o mais simbólico, na verdade, foi o que foi aprovado o ano passado, a reforma tributária, né? Tava no seminário de Custo Brasil, lá em 1995, a gente já discutia essa reforma no nosso sistema tributário, e o ano passado foi esse grande marco, né, de aprovação dessa PEC. Além disso, a gente teve a aprovação da reforma trabalhista, também uma pauta defendida e esperada pelos empresários, pelos nossos industriais. Além disso, também tivemos aprovação também nesse âmbito de relações do trabalho da lei da terceirização. E temos outras, né? Porque aí vai o grande rol, né? Tem Marco Civil da Internet, Lei do Patrimônio Genético, Lei de Propriedade Industrial, que foi uma das primeiras conquistas lá em 96. E o que eu ia destacar que às vezes, a longevidade com que a CNI defende esses pleitos. A Ana Henriqueta comentou da reforma, é o único tema que estava há 30 anos na agenda. Então, assim, é muito tempo. E nós também batalhamos muito por matérias que são caras a todo empresariado industrial, como uma questão do licenciamento ambiental. Então, nós estamos aí com um projeto aí na agenda há 20 anos, e há 20 anos trabalhando arduamente por essa matéria. Então, existe uma questão do convencimento, de trazermos também as informações necessárias para que o parlamento tome a melhor decisão, né? Acho que é importante destacar, né, para o ouvinte a questão de que não é algo rápido, né? Não é algo que se conquista muitas vezes de um ano para o outro, leva muito tempo. E a importância de ter essa figura, né, da CNI, esse documento, essa mobilização toda para reverberar, né, os pleitos, as pautas de quem está lá na ponta, fabricando, atendendo, empregando as pessoas. Eu senti assim, você já, o brilho no olhar, né? O orgulho de estar trabalhando com esse documento há tanto tempo. Ana, você está desde 2000, não é isso? Eu estou na agenda legislativa, participo, né, desse processo de construção da agenda legislativa desde 2007. Ah, legal. E o que você lembra, assim, de bastidores, algo que te marcou desse processo todo? Bom, é um processo complexo, até porque, como o Henrique disse, né, a gente começou escutando 27 federações, hoje são 187 né, entidades que participam na construção desse documento. E, enfim, a gente já, nesse processo de construção em que a gente precisa receber de todas essas entidades a priorização de cada projeto de lei, se eles entendem que é um projeto que precisa estar na agenda legislativa, ou se é um projeto que não, que a CNI pode acompanhar de uma forma, enfim, prioritária, mas que não precisa estar ali naquele documento. Essas fichas, elas primeiro chegavam em papel, então a gente precisava a gente virava à noite, consolidando esses votos, né, de cada entidade. São prazos, né, que precisam ser cumpridos para chegar no Seminário de Indústria com esses documentos já consolidados, para a gente validar, né, essas votações individuais, enfim, validar durante o seminário. Por outro lado, também a gente vem um processo de digitalização, de modernização do Legisdata, que é o nosso sistema de acompanhamento legislativo. Então, quando inicia esse processo, quando a gente coloca para dentro do sistema, né, todo esse processo de votação, a gente passa por situações em que, meu Deus, deu falha no sistema, perdemos as votações. Então, mas... Que já aconteceu, Que né? já aconteceu. E aí, enfim, mais uma vez, madrugada dentro para tentar resolver aquilo, porque no dia seguinte a gente precisa do documento consolidado para validar a votação, enfim. Então, a gente passa por isso, mas é como você falou, né? São memoriais que fazem com que a gente tenha orgulho
dessa publicação, né, desse documento? Eu acredito que é importante, Natália, a gente enfatizar mesmo esse momento, eu acho que de abertura da CNI, né? Porque a gente às vezes até vê muito a questão da representação da CNI e ela está ali diretamente com o parlamento, mas em termos de, pode até haver alguma interpretação de que a CNI não escutou, né, a base, e na verdade é esse movimento que a gente quer enfatizar com todos os nossos representados, que a agenda é um dos momentos em que a CNI se abre a escutar as dores do industrial, mas ela está o ano inteiro, né? Acima de tudo, em contato com essas associações, com essas 187 entidades. Então, o momento da agenda talvez seja o principal, mas não está longe de ser o único momento em que a CNI de fato está recebendo e interagindo com toda a base. Com certeza. Então, acho importante complementar o que o Henrique falou sobre a agenda legislativa, né? É um documento, é um instrumento de diálogo com o parlamento, onde a CNI, a indústria brasileira, na verdade, ela prioriza aquelas matérias que são estruturantes, que são as principais matérias que precisam realmente terem avanços, serem aprovadas para que tenha um impacto direto na competitividade, no ambiente de negócios, né, como a gente disse, na produtividade das empresas. Então, é esse instrumento, um instrumento que dá transparência, que dá credibilidade até a nossa atuação lá no Congresso, e que o parlamentar, a gente já escutou isso de vários parlamentares, né, que eles consultam a agenda legislativa, eles consultam esse documento para se posicionar com relação àquele projeto, né, que está sendo discutido. Existe algum momento específico do ano, algum período em que vocês têm um espaço específico com os parlamentares, algum evento nesse sentido, para falar sobre essas pautas da indústria, ou ele ocorre a todo momento, o ano inteiro, quando surge a oportunidade? Olha, Natália, até bom a gente, porque tem algumas das pessoas que estão escutando, vendo a gente, pode ter aquela curiosidade, né? A gente publica e o que faz com isso, né? Então, essa agenda, ela como a Ana Henriqueta comentou, ela é uma agenda que dá essa publicidade do que a CNI defende perante o parlamento. E essa publicidade vai para toda a imprensa, para toda a sociedade civil, todos os parlamentares que estão lá no Congresso, todos os assessores dos parlamentares. E aí, conforme os projetos de lei tramitam, e às vezes até eles podem estar parados a tramitação, é esse momento que a CNI utiliza a agenda legislativa como uma forma também de levar um material técnico que é comprometido com uma argumentação baseada em evidências, né, sobre quais são os benefícios ou riscos em potencial para a indústria. E a gente utiliza esse material, um material mesmo de convencimento, de um material de informação qualificada para esses tomadores de decisão. Então, isso acontece, nós lançamos normalmente a agenda em março de cada ano, e ao longo de todo o ano nós fazemos, claro, uma mobilização especial em termos de dar conhecimento à agenda logo depois que ela é lançada, mas ao longo de todo o ano existem aí a atuação, as audiências são marcadas com os gabinetes, os parlamentares, para levar essa pauta, essas posições da CNI a cada um dos parlamentares. Perfeito. E o que vocês podem destacar de planos, assim, desafios que vocês enfrentam hoje, planos que vocês têm para o futuro para aperfeiçoar toda essa sistemática, o que vocês têm de planejamento mesmo, com metas para os próximos anos da agenda legislativa? Acho que um primeiro desafio aqui, o nosso, é de fato tornar a agenda já é bastante representativa em termos de ter um rol grande aí de entidades. Acho que o nosso desafio é tornar cada vez mais simples essa linguagem, né, para que a gente consiga ter mais capilaridade ainda. Legal. Então, acho que esse é um dos desafios. E o segundo é usar a tecnologia a nosso favor. Hoje, a Keta comentou em termos da gente, utilizarmos já há 14 anos o sistema Legisdata para consultar a base industrial, né? E há 5 anos nós fazemos o seminário de maneira totalmente virtual, justamente para reduzir o custo da representação, de não ter que necessariamente fazer um evento presencial, né? E a gente
possibilitar que mais entidades participem, certeza. né? E hoje a gente está com um desafio de utilizar a tecnologia, principalmente inteligência artificial, a nosso favor. Então, a gente conseguir fazer resumos de textos do que está tramitando para que esses participantes consigam ter um menor custo de participação mesmo e consiga que a CNI consiga também ouvir todos esses argumentos, né? E, querendo ou não, todos os anos nós recebemos aqui mais de 10 mil votações, priorizações. Então, é um material muito rico, mas também que demanda muito trabalho. Então, é uma maneira dessa de a gente consolidar toda essa inteligência. Que ótimo. Gente, e aí eu queria que a gente fizesse aqui um cronograma, né, do que está previsto para celebrar esses 30 anos da agenda legislativa, quais que são os próximos eventos, os próximos passos dessas celebrações. Então, para a comemoração dos 30 anos da agenda, esse ano, começa agora, né, esse ano, no dia 26 de novembro, a gente vai ter a primeira edição de uma cerimônia para dar início à construção da agenda legislativa e também vai ser um momento para que a gente possa homenagear todos aqueles que estiveram na agenda durante esses 30 anos, né? Isso querendo ou não, as 27 federações sempre estiveram conosco, né? E também temos homenagear as associações aí que participaram ali desde 2001. Nossa, e sim. Todas as pessoas, tem pessoas que estão conosco aí representando as entidades há 21 anos, 22 anos, então nós queremos homenagear essa participação. E esse processo se inicia com essa cerimônia de construção e a partir do dia 27 de novembro, todas essas 187 entidades vão poder já encaminhar para a gente, para a CNI, as suas prioridades. Então, eles encaminham para a gente a lista dos seus representantes oficiais, que é publicado no Quem é Quem, disponível no nosso portal. Encaminham todas as priorizações, os projetos de leis prioritários e podem, inclusive, influenciar quais são as diretrizes que devem ser publicadas, princípios que devem ser publicados nos conceitos da agenda. Esse momento de oitiva, né, da base industrial, ele vai até o dia 20 de janeiro do próximo ano e nós concluímos ele com um seminário que vai acontecer nos dias 4 e 5 de fevereiro, o Seminário de Construção da Agenda, que tem por objetivo consolidarmos, né, essa lista de proposições finais. E o passo seguinte é que nós levamos essa lista para a diretoria da CNI, ela que chancela e valida no finalzinho ali de fevereiro, e já dali parte para a gráfica. A gente já parte para o lançamento da agenda, que vai estar previsto para acontecer no dia 25 de março, do ano que vem, nas dependências lá do Congresso Nacional, numa sessão solene do Congresso, e aí a gente espera haverá aí uma transmissão, né, dos canais oficiais aí da Câmara dos Deputados, então esperamos aí também a participação de todos. E Henrique, não esquecendo que nesse ano, 2025, ano de comemoração dos 30 anos da agenda, o Congresso nos possibilitou fazer uma exposição. Vamos fazer uma exposição dos 30 anos da agenda, passando por todos esses exemplares, todos esses documentos, todas essas temáticas que foram discutidos, esses principais marcos legais que foram aprovados. Vamos ter essa exposição lá na Câmara dos Deputados. Legal demais. A partir de que dia essa exposição? É do dia 24, um dia antes do lançamento, até o dia 4 de abril. De abril, nossa, perfeito. Gente, muito legal. Queria agradecer demais a presença de vocês, parabenizar por esses 30 anos, esse trabalho de excelência, né, que vem sendo feito, essa voz que vocês dão para quem, como eu disse, para quem está lá na ponta, né, e essas conquistas todas. Parabéns e obrigada pela participação de vocês, Henrique e Ana. Obrigada, Natália, a gente que agradece. Obrigada. A gente que agradece. Obrigado. E aí, gostou do episódio? Bom, no Portal da Indústria tem mais informações sobre o documento, as prioridades para o ano e o processo de construção da agenda. É só você acessar agendalegislativacni.com.br. Até o próximo episódio.